Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E esse vídeo é uma continuação de um assunto que a gente começou no vídeo anterior, que era referente a imagens panorâmicas e imagens 360. Então, se você está chegando nesse vídeo agora, eu sugiro voltar no primeiro vídeo, no vídeo inicial, assistir aquele vídeo primeiro e depois retornar nesse aqui, tá certo? Porque esse aqui é uma continuidade daquele outro vídeo. Então, qual que é a ideia aqui? Eu mostrar alguns exemplos de imagens 360, imagens panorâmicas, e mostrar as diferenças entre cada uma delas, mas mostrar visualmente aqui na tela do computador. Então eu vou transferir para cá e eu vou mostrar para vocês alguns padrões, alguns exemplos de cada um dos tipos de imagem, beleza? Então, vindo aqui, eu tenho uma pasta aqui com várias imagens. Vamos começar aqui pelos formatos, tá? Então, imagens panorâmicas, certo? Elas possuem dois padrões, certo? Que seriam dois tipos, né? Parciais e completas. Parciais são as imagens panorâmicas cilíndricas e as 180, né? Que é meia 360, que é o Sky Dome. Então esses são dois tipos de imagem parciais, porque elas não captam o todo, elas captam apenas parte do todo. E existe uma outra categoria, outro tipo de imagem panorâmica, que é a imagem panorâmica completa, que é onde entra a 360, que ela capta o todo, o ambiente como um todo. Então, existem as parciais e existem as completas. Eu não consigo transformar uma parcial numa completa, certo? É como se eu pegasse, por exemplo, um bolo, fatiasse o bolo, pegasse de uma fatia e aí eu quisesse tornar aquela fatia o bolo completo. Eu não consigo, porque aquela fatia ela já pertence a uma parte do bolo. Vocês estão me entendendo como funciona? Então assim, eu não consigo transformar um bolo inteiro a partir de uma fatia. Então as parciais, elas captam apenas parte do todo, não o todo completo. Então, vamos focar aqui nesses dois tipos aqui, que é a esfera e o cubo. Porque esses dois tipos são as imagens 360. Também chamadas, ou categorizadas no padrão equiretangular. Ou seja, a imagem 360, a panorâmica completa 360 também é chamada de equiretangular. E essa equiretangular, ela pode ter o formato esférico e cúbico, certo? Então imagine que de uma esfera, o ponto de observação é o meio da esfera. De um cubo, o ponto de observação é o centro do cubo, é o meio do cubo. Então, ambas você tem a visualização do todo, só que em diferentes formatos. Essa imagem aqui pode ser a mesma imagem, só que num formato esférico e num formato cúbico. Isso também vou mostrar exemplos para vocês aqui. Então eu consigo transformar de um tipo para o outro, só que eu não consigo transformar, porque eles são completos. Eu não consigo transformar uma incompleta, uma parcial, para uma completa. Então, vindo aqui, vamos pegar um exemplo aqui, que eu tenho aqui, de um cubo. Então aqui eu tenho um cubo, eu tenho 6 faces, certo? E eu formo um cubo a partir dessas 6 faces. Então, essa imagem equiretangular, cúbica 360, ela pode ser nesse formato onde são 6 faces. E aqui eu mostro esse cubo se formando. Então, eu posso ter, digamos aqui, a face do cubo, essas 6 faces de um cubo, certo? Deixa eu só diminuir aqui para conseguir caber certinho na tela. E eu posso ter a mesma imagem no formato esférico, que é esse aqui. Então você vai me dizer, pô, mas são completamente diferentes os formatos. Sim, são diferentes, só que as duas são a mesma imagem. Só que aqui, as duas são equiretangulares. Só que aqui ela está no formato cúbico, onde são as 6 faces abertas, e quando eu junto eu formo o cubo. E aqui é uma imagem só no formato esférico. Por isso que ela aparece aqui com essas ela parece estar distorcida, né? Ela tem um padrão aqui de distorção.
Porque se eu pego essa imagem e formo uma esfera, essas distorções acabam não aparecendo mais, né? Elas formam a esfera completa. Beleza? Então vamos ver aqui, seguindo aqui o meu script. Então eu consigo transformar de um para outro. E o porquê que existem, né, esses dois tipos? Geralmente, como a imagem 360 ela passou a ser muito utilizada em realidade virtual, né, ou aplicações como o Google Street View, por exemplo, né, é interessante que ela, como ela tem transmissão pela web, né, é interessante que ela seja otimizada, né, para que ela trafegue na internet de forma mais rápida, ou que, digamos, uma experiência imersiva, né, qualquer movimento ela renderize mais rápido, né, seja, digamos, a experiência mais confortável. Então, ao invés de usar uma imagem grande, né, geralmente os softwares acabam fatiando elas em 6 ou talvez até mais imagens, né, também é possível. Né, porque, por exemplo, assim, eu posso pegar uma face aqui e dividir ela em 4, pegar outra face e dividir em 4. Então, ao invés de ser 6 imagens, eu vou ter, né, cada uma dessas faces vou transformar em mais 4 imagens. Então 6 vezes 4, 24 imagens. Também é possível, tá? Mas não vem ao caso. Isso quem faz são os softwares de realidade virtual, certo? Ou os softwares estilo Google Street View, porque, né, isso dá uma otimização no tempo de carregamento das imagens. Mas é só um parênteses, né, para explicar o porquê, né, que existe um formato, existe outro, né, e quando que é usado um e quando que é usado o outro. Nos softwares de modelagem 3D e nas câmeras 360, geralmente eles geram já a imagem no padrão equirretangular esférico, certo? Dificilmente no cúbico. Então, geralmente você vai trabalhar com essas imagens aqui, certo? E não essas aqui. Caso seja necessário essas aqui, o próprio software, né, de realidade virtual vai fazer a conversão correta. Beleza? Vou pegar aqui uma panorâmica, vou abrir aqui 2 panorâmicas para mostrar a diferença. Tá? Então aqui a panorâmica eu tenho uma visão wide, né, eu tenho uma visão maior, digamos, do espaço aqui, que eu estou visualizando, mas eu não tenho a vista completa, eu tenho uma parte só da vista, certo? Estou pegando como princípio ponto de observação, vejo que em ambas as imagens, certo? Eu acredito que sejam fotos, né? Mas pode ser também um render, não sei, mas eu acho que são fotos. Mas é parte do princípio de que eu tenho a visão do observador. E eu captei a fotografia. Eu estou vendo o meu horizonte mais estendido. Eu não estou vendo o que está atrás de mim, embaixo ou em cima, certo? Então, essas imagens aqui eu não tenho como converter elas em uma 360, porque ela já foi captada de uma forma diferente. Então, assim, se eu capto parte do todo, não tem como transformar ele num todo. Lembra da ideia do bolo. Se eu tenho só uma fatia do bolo, eu não consigo transformar aquela fatia no bolo todo. Então seria mais ou menos isso. Então eu vejo que ela tem uma vista, né, estendida, mas eu não tenho a visão completa. Então eu não tenho, né, como transformar em 360. Essas imagens panorâmicas, elas são muito usadas, claro, em mídias web, mas também material impresso, porque elas são formatos para serem visualizados em telas planas, telas celular, né, computador, monitor, ou até mesmo no folder, no impresso, no outdoor, tudo isso é plano, né, não me permite interagir. Já a 360, ela tem essa pegada de ser voltada para a realidade virtual, né, para a visão do todo. Então ela é uma imagem interativa, eu posso interagir com ela. Só que para isso eu preciso de um player 360, certo? Então eu preciso, né, rodar ela num player 360. Assim como eu preciso, digamos, de um player para ver um vídeo, para ver um filme, eu preciso de um player para ouvir uma música, eu preciso de um player para ver uma imagem 360. Então esse aqui é um exemplo, né, que eu estou usando, né, a plataforma do meu passeio virtual, certo? Deixa eu só recarregar aqui. Então aqui eu estou vendo uma fotografia, que é aquela mesma que eu mostrei antes para vocês, tá? Aqui é uma fotografia 360. E essa aqui é um render 360. Esse aqui que eu mostrei antes para vocês, que estava em cubo, daí estava no esférico. Então, visto da forma plana, eu vejo ele assim,
certo? Só que vendo no player correto de 360, eu vejo ele de forma interativa. Então eu preciso de um player, né, 360 para poder rodar uma imagem 360. Beleza? Continuando aqui, então, vamos pegar aqui outra imagem, que é essa daqui, né? Que é essa imagem aqui, que é uma fotografia. Então aqui eu estou vendo ela aberta. Então é aquilo que eu comentei, né? Eu sempre vou vê-la aberta, como se ela estivesse, né, deformada ou tivesse uma certa distorção, certo? Porque eu estou abrindo a esfera numa tela plana. Se eu vejo essa esfera como uma esfera, eu posso interagir com ela, né, e visualizar o todo. Então, as características, né? Proporção de uma imagem equiretangular, ela sempre vai ser 2:1. Então a largura sempre vai ter o dobro da altura, sempre. Né? Uma imagem equiretangular tem essa característica. E a visualização dela vai ser meio que distorcida. Entretanto, eu posso ter também uma imagem panorâmica com essa dimensão, 2:1. Só que ela vai ser meio que flat, digamos, né? Ela vai ser plana, só aquela parte digamos, do ambiente. Ela vai estar captando, ela vai ter, digamos, 2:1, mas eu estou vendo só parte do ambiente, eu não estou vendo o ambiente como um todo. Então pode acontecer. Só que a panorâmica, ela não segue esse padrão 2:1. Não exatamente precisa ser 2:1, pode ser 3:1, 4:1, 2.83:1, sabe? Né? Ou 3:4, né? 5:3, pode ser diferente as dimensões. Numa 360, sempre vai ser 2:1, sempre, né, a largura vai ser exatamente o dobro da altura. Então, para comentar sobre para exemplificar, né, essa questão das dimensões da panorâmica, veja nessa foto. Ó. Eu tenho a mesma posição do observador, onde eu posso ver ela de forma mais restrita, menor, né, até mesmo quadrada aqui, ó, ou posso ter ela bem mais wide aqui. Então, da mesma posição do observador, eu consigo captar um espaço maior, mas ainda assim não é o espaço do todo. Tá? Outro exemplo aqui, então uma panorâmica, ela pode ser 2:1, pode ser 2.4, pode ser 3:1, né? Mas uma panorâmica qualquer pode ter qualquer padrão. Uma panorâmica 360 vai ter sempre o padrão 2:1. Outro exemplo aqui, então os tamanhos de tela, por exemplo, como a gente conhece, né? Então existe aí o padrão o 4:3, né? Geralmente 16:9, então são tamanhos de tela. Assim como a gente tem vários tamanhos de tela, a gente tem vários tamanhos de imagem panorâmica. E o último aqui, que são as dimensões das fotos, dos vídeos, né? Então aqui a gente tem o Full HD, tem aqui o UHD e tem aqui o 4K. Então cada um com um formato diferente, né? E a mesma forma acompanha as imagens panorâmicas, beleza? Então geralmente, quanto à visualização seria mais ou menos isso, né? Então panorâmicas geralmente são para telas planas e impressos. E a imagem 360 ela é uma imagem digital, né? Ela precisa ser vista através de um player, né? Seja, então você pode ver no computador, pode ver no celular, no óculos de realidade virtual, mas tem que ser através de um player. Já mostrei o exemplo também. E eu vou comentar aqui sobre uma exceção sobre a regra, tá? Eu comentei que as imagens 360 elas precisam, né, ou melhor, elas só podem ser geradas a partir de um software 3D, né, um software de modelagem 3D, ou a partir de uma câmera, né, 360. Entretanto, existem mais duas outras formas de serem geradas, só que elas são formas meio que artesanais, digamos assim. Uma delas é uma técnica de desenho. Então, se você botar no Google aí Drawing 360 Images, deixa eu até só ajustar aqui para vocês poderem ver a minha busca aqui, ó. Certo? Então tá aqui, ó. Então eu vou ter
vários exemplos aqui de imagens, né, geradas a partir de desenho à mão mesmo, 360, ou através de um software. Existem pessoas que desenham assim, tá? Então existe uma técnica, né, você precisa desenhar dentro daquele formato equiretangular. É claro que não são todas as pessoas, né, que possuem essa habilidade. Então tem essa possibilidade, mas não é tão usual. E outra possibilidade, geralmente usada por fotógrafos profissionais, né, ou fotógrafos 360, agências Google Street View, né, os Trusted, agências de confiança Google, existe uma técnica onde você usa um equipamento especial, um tripé, um cabeçote rotor, nodal ninja, uma câmera profissional ou semi-profissional e uma lente olho de peixe. E aí você aplica uma técnica, onde você captura várias imagens desse ambiente. No final vão ser várias fotografias. Essas fotografias você transfere para um software, né, edita elas no software, costura elas e gera uma imagem 360. É algo bem artesanal, então, e algo custoso de se fazer, mas é possível. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, eu sugiro aqui esse canal que é do Chan 360, que ele é um fotógrafo, né, profissional, ele também dá aula, né, dá treinamento de fotografia 360, e ele tem esse canal onde ele fala bastante sobre, né, esse tipo de imagem, né? Ele também faz as fotografias para o Google. Então, se você quer ir mais para essa área, realmente o resultado final é muito bom, muita qualidade, mas é um processo que demanda investimento alto em equipamento, em treinamento e depois, né, o custo de se fazer isso, a hora, digamos, custo-hora, ele é alto, né? É um trabalho realmente artesanal. Já com uma câmera, você consegue captar uma fotografia 360 com apenas um clique, então é muito mais rápido. Então, no geral, a forma mais simples de se fazer sempre será, né, através de um software de modelagem 3D, onde já tem lá os parâmetros, você só precisa setar os parâmetros de renderização, ou uma câmera 360, onde através de um clique você já captura a imagem pronta, né, para ser utilizada, né, assim como essa daqui. Beleza? Então são exceções aí à regra, que eu não vou explorar muito aqui, mas se você tiver interesse, você pode buscar aí na internet. Bom, eu acho que a gente finaliza então assim o assunto imagem panorâmica, imagem 360. Né? Espero ter realmente contribuído com você com esse assunto. Se você achou relevante para você, curte, comente, também se tiver dúvidas, compartilhe, né, com pessoas que você acredite que talvez esse conteúdo também vai ser relevante para elas. E se quiser se inscrever também, fique à vontade, assim você recebe as notificações, né, quando tiver um novo vídeo postado. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!